Juristas da União Europeia consideraram ilegal o imposto sobre transações financeiras, conhecido como a taxa Tobin. É uma conclusão que surge depois da contestação de países como o Reino Unido. Os peritos entenderam que o imposto não é compatível com o Tratado Europeu porque viola as competências fiscais dos Estados-membros que não participam, pode distorcer a concorrência e é um obstáculo à livre circulação de capitais e serviços na União. Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Depois deste parecer, fica mais difícil a implementação desta taxa, deste imposto sobre as transações financeiras? Bem, nós não temos visto outra coisa senão, desde há 5 anos a esta parte, faz exatamente agora 5 anos que houve o escândalo da Lehman Brothers e que entramos nesta crise tão profunda, e nós não vimos outra coisa desde há 5 anos a esta parte senão criar dificuldades quando se trata de taxar o capital financeiro e de pôr a pagar a crise, pelo menos em parte, aqueles que a provocaram. E, portanto, as transações financeiras estão na origem de muito daquilo que vivemos, porque temos economias completamente baseadas na especulação e não na economia real. E esse é um dos problemas que continua a subsistir. Mas este parecer não é vinculativo e, portanto, os governos pediram opinião, pediram parecer para saber se era legal ou não esta taxa, mas não são obrigados a seguir esta recomendação. E eu espero, sinceramente, que não a sigam. Se fosse ilegal, também a City de Londres não poderia praticá-la e já a pratica há muitos anos, com uma taxa, diga-se de passagem, 5 vezes superior àquela que a proposta que foi apresentada e aprovada no Parlamento aprovou. E, portanto, estamos a falar de 5 vezes superior e com as mesmas características, exatamente, não há aqui nenhuma diferença. Estamos a falar de uma taxa de 0,01% sobre cada transação. Estamos a falar de muitas transações, obviamente, mas é uma taxa absolutamente simbólica. Nós não conhecemos nenhuma transação económica, nós não conseguimos comprar nada em nenhum mercado que não se pague imposto, que não se pague taxas e, portanto, os mercados financeiros ficarem imunes a isso é um pouco estranho, sobretudo numa situação em que sabemos bem quais foram as origens da crise e em que se pediu aos cidadãos e às cidadãs de toda a Europa que pagassem por essa crise. E há um conjunto de argumentos que são levantados, para além daqueles que o Luís referiu, que me chocam verdadeiramente, nomeadamente o facto de dizerem que não se pode aplicar porque não há proporcionalidade. Ora, a proporcionalidade não foi tida em conta quando se pediu aos cidadãos e às cidadãs que pagassem a crise. Não houve nenhuma proporcionalidade, aliás, foram os países em maiores dificuldades, os cidadãos mais pobres, e os portugueses sabem bem disto, que tiveram que pagar mais por uma crise que não provocaram. E não houve nenhuma proporcionalidade aí. Também não tiveram em conta nessa altura, porque há um outro argumento que é apresentado, que é que não se faz a distinção entre as atividades de genuína substância económica das outras. Ora bem, todas as atividades económicas, as de genuína substância económica, por exemplo, também foram afetadas quando se resolveu aumentar impostos, porque os impostos foram aumentados em todas as transações, só aqui é que ainda não chegaram. Quando se reduziu o acesso ao crédito, todas elas foram afetadas também e não houve nenhuma distinção. Ora, aqui parece que todas as distinções são legítimas, o que é um bocado vergonhoso, diga-se de passagem, quando se está a pedir tantos sacrifícios a tantas pessoas. E, portanto, é pena que os governos, Passos Coelho e os seus amigos, não se tenham lembrado de pedir um parecer jurídico, por exemplo, quando foi para aprovar o modelo das troicas, porque creio que também não será legal à luz de nenhum dos princípios que é invocado neste parecer, ou não se lembraram de pedir um parecer jurídico quando foi do Tratado Orçamental, e eu lembro-me que houve movimentos de esquerda em toda a Europa que pediram esse parecer e que mostraram que era ilegal, mas aí ninguém teve em consideração, e portanto eu espero sinceramente que não tenham em consideração desta vez. Nós estamos a falar de uma taxa mínima, como já referi, 0,01%. Eu sei que isto pode parecer muito distante a quem nos está a ouvir neste momento, mas são estas decisões no dia-a-dia que dizem que não podemos cobrar 0,01% à atividade especulativa, ou seja, à formação de lucro, à acumulação de capital, aquilo que é basicamente o papel das bolsas, que é transferir o dinheiro do bolso dos cidadãos diretamente para o capital financeiro. É disso que estamos a falar e não se pode aplicar 0,01% quando se pede tantos sacrifícios a toda a gente que não provocou esta crise. Isto é absolutamente vergonhoso. Estes 11 países que estavam e que estão ainda em discussão para impor a cooperação reforçada representa uma receita de 35 mil milhões de euros.
apenas com uma taxa tão pequena. E 35 mil milhões de euros significa dinheiro que pode ser investido em crescimento, em emprego, e poderia significar uma medida diferente daquela que é o habitual em toda a Europa, que é a austeridade, punição nos salários, punição nas pensões e redistribuir os custos da crise. E, portanto, espero mesmo que Passos Coelho e os seus amigos não deixem desta vez ser impune a especulação, porque quem gerou a crise não está disposta a pagá-la, mas é bem bom que os governos comecem a ter uma atitude diferente, porque temos decididamente que salvar a política dos mercados financeiros, ou então podemos dizer adeus a qualquer projeto comum.